Graça e paz, queridos, amém? Vamos orar? Nós te damos graça, nós te louvamos, Pai, por essa oportunidade de podermos estar na Tua casa. Muito obrigado, Senhor, por nós podermos chegar aqui, te louvar, te adorar, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado pela comunhão que podemos ter com os nossos irmãos. E nós te damos graças por agora podermos abrir a Tua palavra, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o nome de Jesus, que possamos ouvir, entender, gravar no nosso coração aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. E que no nome de Jesus possamos ser cheios da Tua palavra e cheios do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre fé. Mas não apenas fé, mas como que nós perseveramos na fé. E na palavra de Deus, nós vemos que tem pessoas que tiveram fé, mas não perseveraram na fé. E às vezes nós vemos pessoas que vêm para o Senhor e elas até vêm, mas elas não permanecem. Às vezes nós, pelas dificuldades da vida, pelas situações que nós passamos, nós ficamos abatidos e em vez de nós continuarmos, nós acabamos desistindo. Nós às vezes ficamos desiludidos com a vida, desiludidos com as situações que acontecem e muitas vezes nós desanimamos e muitas vezes nós ficamos no meio do caminho. E em vez de chegarmos ao nosso destino final, nós acabamos parando no meio do caminho, porque as circunstâncias e as coisas fazem com que nós não venhamos a permanecer, a perseverar na fé que o Senhor tem para nós. E quando a gente pensa nisso, a gente vê assim, será que na palavra do Senhor teve alguém que permaneceu, que perseverou por muito tempo na fé, que provavelmente às vezes ele nem sabia como era? Com certeza tem. E eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o verso 7. Hebreus, capítulo 11, vai estar falando sobre a galeria da fé, os grandes caras que eles fizeram diferença no tempo em que eles estiveram aqui. Pessoas que tiveram fé de forma diferenciada. E por eles terem tido uma fé de forma diferenciada, aqui o autor coloca essa galeria da fé, de grandes homens e grandes mulheres que viveram com uma fé diferenciada no seu tempo que eles tiveram aqui. E dentre esses grandes homens que a palavra do Senhor nos diz, lá em Hebreus capítulo 11, no verso 7, ele diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Olha que interessante, o texto ele diz assim, divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. Isso é interessante, porque hoje a gente sabe o que é chuva, todo mundo sabe, mas naquele tempo ninguém sabia o que era. Então Deus chegou para ele e falou assim, eu tenho uma ideia, Noé, eu vou mandar uma chuva e essa chuva vai inundar todas as coisas, mas você e sua família vão ser salvos. Então vocês construam um barco muito grande e vocês entram nesse barco que vocês vão sobreviver. E também coloquem os animais lá dentro, vocês vão sobreviver nessa situação. E aí Noé falou assim, mas como é que é o mesmo nome da coisa que vai acontecer? Ele falou assim, então vai chover. E aí Noé falou assim, tá, e o que é chuva? Ele falou assim, construa o barco, né? E aí ele não entrou no Google lá e falou o que é chuva, né? Ele não tinha como, ele não sabia o que era. O texto aqui é bem interessante, porque ele fala assim, divinamente instruído, eu estou lendo o verso 7 de novo, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu a arca para a salvação de sua família. Isso é uma fé. É a fé de saber, de fazer uma coisa mesmo sem saber como que aquilo vai ser. E isso aconteceu com ele.
E foi interessante porque ele não construiu o barco de um dia para a noite, não demorou 1 mês ou 2 meses para que aquele barco pudesse ser construído. Esse barco demorou muito tempo para ser construído. E durante todo esse tempo ele perseverou na fé que ele cria no Deus dele. Então hoje nós vamos ver algumas qualidades de Noé e vamos ver os desafios que ele teve, que são desafios que nós passamos no nosso dia a dia também. E assim como Noé conseguiu superar essas situações e passar por isso com Deus conduzindo a vida dele, Deus também pode fazer isso na nossa vida também. Olha só, se a gente for ver, o tempo que Noé estava vivendo era um tempo de incredulidade. A palavra de Deus diz que o povo ficou mal, os humanos ficaram maus. E era um povo então ruim, um povo que não se voltava para Deus, um povo cruel, um povo que não voltava a adoração deles para o Senhor. E o Senhor falou assim: esse povo aí não vai dar certo, eu vou começar de novo. E eu vou começar agora com uma família. Agora imagina só, Noé, mediante de uma incredulidade enorme que estava ali, ele foi uma pessoa diferente. Ele foi uma pessoa íntegra. Ele foi uma pessoa íntegra no meio de ninguém ser íntegro. Ele viveu uma forma diferente de todas as outras pessoas numa época que não tinha Bíblia, numa época que não tinha os 10 mandamentos, numa época que não tinha nada dessas coisas que nós temos. E se nós, nos nossos dias, já é difícil a gente viver uma vida separada para Deus, com todas essas coisas que nós temos, e muitas pessoas que servem a Deus, imagina ele fazendo isso sozinho. A gente tem que lembrar que Deus ele olhou para ele e falou assim: ó, esse homem é diferente dos outros que tinham ali. Então, viver numa sociedade incrédula, da forma como ele estava vivendo, sozinho, sem todos esses recursos que nós temos hoje, com certeza, para que ele permanecesse, ia ser muito difícil. Mas ele permaneceu. E ele continuou. E ele foi até o fim. Sem os recursos, sem o conhecimento que nós temos. Então a fé que esse homem tinha era uma fé que superou todas essas dificuldades que poderiam ter ali, onde ele vivia, mas ele continuou firme com o Senhor. Mas interessante que Deus pede para ele fazer uma coisa no meio do nada. Ele fala assim: construa um barco, mas ele não ia construir o barco ali já na praia. Ele construiu o barco ali e não tinha nada perto. Agora imagina só, ele foi obediente e foi uma obediência contínua. Porque ele poderia ter começado o barco e depois ele ter falado assim: você quer saber? Eu estou achando que isso aí é loucura, porque as pessoas viam essa situação e falava assim: esse cara está construindo um barco no meio do nada e está construindo um barco porque vai chover e nem ele mesmo sabe o que é chuva. Então que negócio é esse? Ele está construindo uma coisa que ele não sabe para que é e ele não sabe nem o que vai acontecer. Essa era a situação desse homem. Mas mesmo nessa situação, ele fez exatamente aquilo que Deus pediu para ele fazer. Mesmo diante de tudo isso. E não se passou 1 ano, nem 2, nem 3, mas muitos e muitos anos para que isso então pudesse acontecer. E durante todo esse tempo, ele se manteve na fé no Senhor e ele se manteve obediente naquilo que Deus havia pedido para ele fazer. E além disso, ele foi um homem justo, no meio daquela corrupção toda. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor comigo, lá em Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6 vai falar um pouco sobre o currículo deste homem. Hoje em dia, né, a gente faz alguns cursos e aí diz lá, mas quem que é o professor, né? Esses dias eu estava conversando com a minha irmã sobre um curso aí que a gente estava pensando. Ela falou assim: Mauri, dá uma olhada lá no currículo dos professores. E aí você olha lá, formado nisso, pós-graduado naquilo, mestre naquilo lá, doutor não sei aonde, PhD de não sei o que lá, trabalhou nas empresas tais. E eu olhava assim e falava assim: olha, o rapazinho é bom, né? E a gente olhava os professores dos cursos que a gente estava pensando, e a gente olhava isso e falou assim: olha, parece que o curso vai ser bom, porque olha o currículo desse homem que está dando o curso que às vezes as pessoas acabam tendo. Mas esse homem aqui também tinha um currículo. O currículo dele era bem diferente desses currículos que eu acabei de falar aqui. Mas olha só como é que era o currículo dele.
Nós vamos ler Gênesis, capítulo 6, o verso 9. Gênesis, capítulo 6, o verso 9 diz assim: E essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Isso, 2 linhas. E aí você fica pensando assim, uau, eu queria ter um currículo desse, né? Se a gente for parar para pensar, ele coloca assim, ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos e Noé andava. O andar significa que não era uma coisa hoje ou amanhã, eram todos os dias. Ele andava, se ele andava com Deus, era todos os dias ele caminhando com Deus. Era Deus falando, olha Noé, é assim, olha Noé, é dessa forma, olha Noé, eu quero que você seja desse jeito, olha Noé, precisa melhorar tal coisa, olha Noé, parabéns, porque você está muito bem nisso daqui, olha Noé, e era assim, era uma caminhada. Assim como Jesus andava com os seus discípulos durante 3 anos, Noé andava com Deus. Olha que currículo fantástico. Então ele era justo no meio daquela corrupção absurda que ele vivia naquela época. E aquela situação era tão ruim que Deus falou assim, eu vou parar com tudo isso daí e vou começar de novo. Porque está muito ruim a forma como os seres humanos estão vivendo. Esse então era o Noé. E a gente pensa, esse Noé que tinha uma fé no Senhor, que fez com que ele obedecesse a Deus e se mantivesse justo diante daquela corrupção toda, esse Noé passou por desafios. E o desafio foi a zombaria do povo. O povo falava assim, você está construindo um barco no meio do nada para uma chuva que você nem sabe o que é. E ele não se importou com essa situação, pelo contrário, ele pregava para as pessoas, para que as pessoas também se arrependessem e fossem junto com ele. Mas as pessoas não quiseram saber disso. Ele tinha um amor para aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas zombando dele daquela situação toda. Agora eu pergunto para vocês, isso é diferente dos nossos dias? Nos nossos dias, nós falamos que nós somos cristãos e o que as pessoas falam da gente? Dão risada da gente. Fala que nós somos quadrados. Fala que a gente fica seguindo um livro de 2000 anos atrás. Que a gente segue um Deus que a gente não consegue ver, e não consegue provar, e não consegue tocar. Fala fala um monte de coisa e a gente tem que ouvir essas coisas todas. E quando nós ouvimos essas coisas todas, como que nós reagimos? Nós perseveramos mediante essa situação, ou a gente acaba se corrompendo e acreditando naquilo que eles estão dizendo? Nós participei um tempo atrás de uma das reuniões da nossa conferência lá fora do país, e eles estavam dizendo que muitos jovens estavam deixando de ser cristão, porque quando eles entram na faculdade, os professores pós-doutores ficam mostrando para eles de como que da onde nós viemos e como que nós somos, e provando essa cosmovisão material, e falando assim, ó, isso é o que funciona. E você? Você consegue provar o seu? Aí, por eles não terem uma base sólida e firme, sabe o que acontece? Muitos jovens deixam de ser cristão na hora que eles começam a ter muito conhecimento, porque esse conhecimento começa a mostrar para eles que eles não precisam de Deus. Mas aí a gente pensa assim, a gente vai passar por isso, mas a nossa fé realmente está firmada na palavra de Deus e nós conhecemos de verdade? Ou nós só vemos na igreja, cantamos, levantamos as mãos e estamos vivendo uma vida superficial? Porque essa vida superficial, na hora que vier a zombaria, na hora que vier essas situações, a gente vai acabar cedendo. Mas se nós temos a nossa fé firmada no Senhor de verdade, pode vir o que vier, nós defenderemos a cosmovisão cristã, onde estivermos, com quem estivermos, porque nós temos a nossa fé firmada na palavra de Deus de verdade. E Noé sabia do Deus que ele tinha, sabia do que Deus havia pedido para ele, e nada e nem ninguém mudava a cabeça daquele homem para ele continuar construindo aquele barco. Ninguém mudava a cabeça dele. E outra, não foi nem um mês, nem um ano, nem 10 anos, mas foram muitos e muitos e muitos anos em que não caiu uma gotinha
de água para ele poder falar assim, olha, isso é chuva, tá vendo? Mas isso aqui é só é uma amostra grátis, porque a chuva vai vir de verdade. E aí quando a chuva vier de verdade, esse barco vai subir e vocês vão acabar morrendo. Então, ó, acreditem. Não caiu nada disso. Ele teve que confiar no Senhor por um longo tempo. E isso pra gente é muito difícil, queridos. Porque a gente vive a geração fast food. Pediu, chegou. E se não chega, a gente já começa a reclamar, né? Sabe quando a gente compra daquele full, né? Que chega, você compra hoje, chega amanhã. A gente gosta desse. Custa mais caro, mas por quê? Porque eu quero comprar esse negócio, eu quero que chegue amanhã. Se puder chegar hoje à tarde, é melhor ainda. A gente pensa dessa, porque nós vivemos nessa geração. E a gente pede uma pizza, e se começa a demorar, a gente fala assim, mas o que está acontecendo? Né? E já liga lá, o que aconteceu? Não, é que o seu pedido não foi pronto. E a gente começa a ficar inquieto. Nós vivemos uma geração em que nós queremos as coisas para agora. Mas Deus não é assim. Deus tem o tempo dele e nós precisamos nos adequar ao tempo de Deus. Deus não vai se adequar ao seu tempo. É você que tem que se adequar ao tempo de Deus. Noé podia falar assim, Senhor, já está na hora de... Manda pelo menos uma chuvinha aí para o pessoal acreditar. Ou, Deus, faz alguma coisa. E Deus falou assim, não, é no meu tempo, rapaz. Quando eu quiser que a chuva vai cair, a chuva vai cair. E ele teve que esperar esses 100 e poucos anos para que isso pudesse acontecer. E durante todo esse tempo não aconteceu nada. Mas ele se manteve firme com o Senhor. E aí a chuva um dia veio. E quando a chuva veio, então as coisas aconteceram. Mas passaram todos esses anos. E a pergunta que fica para nós é, será que nós temos esperado no Senhor mesmo? Ou será que a nossa espera no Senhor tem limite, né? Senhor, eu espero até 3 meses. Se em 3 meses o Senhor não fizer, será que a nossa espera tem limite? Ou será que a nossa espera ela é incondicional? Quer aconteça, quer não aconteça, eu vou continuar esperando no meu Deus, naquilo que Ele tem para mim. Como que tem sido o nosso tempo de espera? E uma outra coisa que aconteceu com o Noé foi de manter a família dele junto com ele nessa situação. Porque uma coisa é o Noé ser íntegro e andar com Deus. A outra coisa é a mulher dele e os filhos dele e as mulheres que casaram com os filhos dele. Né? Como é que chama? Nora. Né? As noras. Isso é outra coisa. Mas a Bíblia diz que ele e a família dele entraram na arca. Então não foi só ele. Então, para que ele pudesse manter a família dele junta com ele, isso demandou, com certeza, um esforço muito grande de Noé. E a gente fica pensando, será que hoje nós temos buscado a Deus, mas a gente tem levado a nossa família junto? Ou a gente está fazendo sozinho? Será que a gente realmente tem dado exemplo para a nossa família, para que a nossa família possa querer seguir aquilo que nós seguimos? Ou será que nós temos sido cristãos mais ou menos em que a nossa família não quer seguir também aquilo que nós estamos seguindo? Como será que tem sido isso? Como tem sido a união dentro da nossa casa? Nós realmente temos dado valor às coisas de Deus e pregado as coisas de Deus e inculcado na cabeça da criança o caminho do Senhor para que até o envelhecer não se desvie dele? Ou como que a gente tem feito isso? Noé, ele era íntegro, justo, andava com Deus e ele também levava a família dele junto com ele nessa situação toda. Então é desafiador, mas quando nós resolvemos fazer isso, e viver dessa forma e levarmos a família junto, o Senhor ajuda para que isso possa acontecer. Então ele... voltando para Noé, ele leva a zombaria do povo, ele espera por um tempo muito grande, mas ele mantém a família dele junto com ele naquele propósito que Deus mandou para ele. E às vezes nós acabamos fazendo as coisas e não levamos a família junto. Às vezes nós fazemos as coisas, nós estamos num grau com o Senhor, mas quando a gente olha, muitas das nossas famílias se perderam no meio do caminho. Que nós possamos continuar orando e buscando de Deus para que eles possam caminhar com o Senhor também. Nós temos esse esforço para que a gente possa fazer. Então, se a gente for ver, como que a gente traz isso para os nossos dias? Precisamos perseverar, mesmo quando não houver sinais visíveis. Mesmo quando a gente não consegue saber o que vai acontecer, nós precisamos perseverar. E essa perseverança, Deus faz isso conosco. Deus, ele prova o nosso coração.
Deus prova o nosso coração para que nós possamos amadurecer nele. Ele prova a gente para que nós possamos amadurecer na fé. Nós só vamos amadurecer na fé nas provações. E muitas vezes Deus coloca a gente em situações assim. E como é que nós temos saído nessas situações? Como tem sido? Nós precisamos perseverar. Tem coisas que a gente consegue saber o que pode acontecer, mas tem coisas que a gente não consegue. Tem coisas que a gente fala assim, olha, Senhor, sério mesmo, eu não faço a mínima ideia do que o Senhor vai fazer, porque eu não faço a mínima ideia de como resolver esse negócio aqui. Agora tem vezes que a gente dá o palpite, né? Ó, Senhor, o Senhor precisa fazer assim, ó, desse jeito aqui vai dar certo. E aí Deus fala assim, esse é o seu jeito, mas o meu jeito é esse aqui. Mas às vezes a gente dá palpite para Deus, às vezes a gente não consegue nem dar palpite, porque a gente está numa situação tão inusitada que a gente não sabe nem como resolver. Mas nós precisamos perseverar mesmo quando não tiver sinais visíveis do que está acontecendo. Precisamos permanecer. Noé ficou aqueles anos todos, não caiu uma gotinha de chuva para ele poder ficar feliz. Para ele poder falar assim, opa, esse é o caminho, é aqui mesmo, tá vendo, pessoal? Não, mas ele perseverou e um dia a chuva chegou. Então nós precisamos orar. Precisamos perseverar. Mesmo quando a gente não vê o resultado. Porque o resultado vai vir quando Deus quiser que o resultado venha. O resultado não vai vir quando a gente quer que o resultado venha. E outra, nós precisamos obedecer mesmo quando a gente não entende o que vai acontecer. Porque Noé falou assim, não, mas então eu vou construir esse barco porque vai chover. Mas o que é chuva? O Senhor falou assim, não, construa o barco. Não, eu só vou construir o barco se o Senhor falar para mim como é que a chuva funciona. Porque senão eu não vou fazer o barco. Porque como é que é? E ele não ficou, ele falou, é para construir o barco? Sim, Senhor. Foi lá, começou, e o Senhor foi falando como é que é, ele foi fazendo, não questionou. E às vezes ele não sabia muito como as coisas funcionavam, mas ele foi e fez. E muitas vezes nós obedecemos a Deus sem entender como que as coisas vão acontecer. Mas a gente vai obedecer. E a gente vai fazer. Eu lembro quando a gente estava cuidando dos jovens, e no começo a gente falou assim, nós vamos fazer um monte de coisa. Vamos fazer eventos em tal lugar. Já começamos a procurar passagens aéreas, já fizemos um cronograma. Foi um negócio, né? E a gente estava super animado. Ele falou assim, são 4 anos que deram pra gente na Federação de Jovens. Nossa, a gente vai conquistar o mundo nesses 4 anos. E a gente estava assim, desse jeito, né? Aí sabe o que acontece? No ano seguinte, pandemia fecha todas as igrejas. Não pode andar de avião, porque senão você ia respirar aquele negócio lá. Você não pode andar de ônibus. Você não pode, e você não pode fazer reunião em nenhum lugar. Aí eu falei, e agora? Aquele plano rasga e joga fora. Porque aquele plano que a gente havia feito, de que a gente iria transformar o mundo em 4 anos, eu tive que rasgar e jogar fora. Porque agora, aí você vai ligar, pode ir aí? Não pode, a igreja está fechada. Né? Aí ligava para o povo, ninguém recebia ninguém. Você não podia fazer nada. E vocês lembram como é que era, né? O governo estava de olho. O pessoal chamava a polícia, mais de 5 ou 7 pessoas no mesmo lugar dava problema. Os irmãos lembram como é que era esse período? Então, foi exatamente o período em que nós havíamos feito um plano fabuloso de dominar o mundo, vamos dizer assim, nessa questão. Mas a gente teve que rasgar aquele plano e jogar fora. Mas o Senhor falou assim, mas continua ainda fazendo as coisas da Federação de Jovens. A gente falou assim, mas continua como? Né? Então, a gente obedecer, mesmo sem entender, é muito difícil, queridos. É muito difícil. Por quê? Porque obedecer já sabendo, já traçando o plano, fazendo, aí qualquer um faz. Mas quando você nem sabe como é que o negócio vai acontecer, aí é só Deus para fazer isso acontecer. Então, obedecer mesmo quando não entender, nós precisamos continuar firmes naquilo que Deus tem para nós. E outra, precisamos manter a família junto conosco nisso, na fé. Sempre temos que dar bom testemunho, sempre tem que estar mostrando para eles o caminho, sempre tem que estar inculcando na cabeça deles a palavra do Senhor, sempre tem que estar fazendo isso, por quê? Porque assim nós vamos para Deus e levamos essas pessoas junto com a gente também, mas não é só falar, é viver junto, porque às vezes a gente fala uma coisa e fazemos outra e os filhos estão vendo, eles falam assim, mas você não falou esses dias atrás? Você fala, é mesmo, né? Por quê? Porque aquilo que a gente faz, ou melhor, aquilo que a gente fala, nós precisamos fazer. Noé foi ele e a família. E a família ajudou ele a fazer aquele barco junto e todos entraram na arca e todos foram salvos. Então, por isso que
Precisamos perseverar, mesmo quando não houver sinais visíveis. Precisamos obedecer, mesmo quando não entendemos. E precisamos manter a família na mesma fé. Isso, com certeza, faz uma diferença muito grande para nós. E para fecharmos esse tema de meditação, convido os queridos a abrir um texto do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo é outro que também apanhou bastante, sofreu bastante, mas ele nos dá uma dica de como que nós passamos por todas essas situações sem desanimarmos e sem pararmos no meio do caminho. Quero convidar os irmãos a abrir comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 16 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do 16 ao 18. Com certeza, o apóstolo Paulo tinha propriedade para falar o que ele vai falar aqui. Porque se a gente tivesse... Ele com certeza seria um grande contador de histórias, porque ele deve ter passado por um monte de coisa. E nesse monte de coisa que ele passou, depois de tudo isso, ele pega e conta e dá uma dica para a gente de como que nós também possamos viver de uma forma com uma perspectiva diferente. Que era a perspectiva que o próprio apóstolo Paulo tinha e que também era a perspectiva que Noé tinha. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, começando a partir do verso 16, diz assim: Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Ou seja, mesmo que a nossa carne, mesmo que a gente está se desgastando, mas dentro de nós nos renovamos no Senhor e a gente continua a caminhada. Ah, mas eu estou cansado, mas eu estou fraco, mas está doendo, mas continua a caminhada. Porque ele diz assim, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. E é interessante que ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação... Aí você fala assim, o apóstolo Paulo não sabe o que eu estava passando. Porque, como assim, leve e momentânea? Não, ele não sabe. Mas vai conversar com ele para saber como é que foi a vida dele também, para ver se foi leve, se foi momentânea. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que a nossa vida, queridos, não é nada perto da eternidade que nós vamos viver depois. Os 80, 90, 100, 105 anos que a gente possa viver aqui na Terra não é nada perto do que é comparado com o que nós vamos viver depois. Absolutamente nada perto do que vai acontecer. Então, quando ele diz leve e momentânea, é porque 80, 90, 100 anos, perto da eternidade, o que é isso? É uma poeirinha. Então, ele diz assim, é pouco, gente, perto do que está esperando para vocês. Porque ele coloca assim, produz em nós um eterno peso da glória acima de toda comparação. E aí ele continua, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Você lembra? O Noé, ele não estava olhando para aquilo que ele via, porque quando ele via, ele olhava para o céu, não tinha uma nuvem carregada lá para poder cair água, ele não tinha nada ali, ele olhava a terra seca. E o pessoal falando. Então, se ele olhasse para a situação, ele falou assim, eu vou cair fora, porque eu já estou construindo esse barco aqui há mais de 50 anos, e não está acontecendo nada, não deu nenhuma chuvinha aqui. Por quê? Porque ele não estava olhando, olha o verso 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Porque se a gente olhar para as coisas que nós vemos, queridos, a gente vai desanimar com certeza. Se a gente for olhar para as circunstâncias, para os problemas e para os desafios, com certeza nós vamos desistir. Porque a vida de todos nós não é fácil, a vida que nós levamos. E a desses homens também não foram fáceis, a vida deles, não foram. Mas ele coloca assim, na medida em que nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, não coloque a sua perspectiva naquilo que você está vendo, momentâneo, nas circunstâncias que estão acontecendo, mas coloque a sua perspectiva naquilo que é do Senhor. Aí sim, você vai conseguir esse renovo e essa restauração que o Senhor vai colocar em você para que você possa permanecer e chegar até o fim da missão que Deus colocou para você.
Por isso Noé foi quem ele foi, o apóstolo Paulo foi quem ele foi. Por quê? Porque mesmo que o ser exterior dele se desgastaram, mesmo assim o ser interior dele se renovava no Senhor dia após dia, e isso fez com que eles então pudessem chegar e cumprir aquilo que Deus teve para eles. E assim também é na nossa vida, que nós possamos perseverar, permanecer na fé que Deus colocou em nós, para que então, mesmo diante das adversidades, das situações, da zombaria da sociedade, da perseguição dessa filosofia totalmente anticristã que possamos viver, continuaremos firmes e continuaremos alegres e continuaremos perseverando naquilo que Deus deixou para nós, porque essa leve e momentânea situação que nós vivemos não é nada comparado com aquilo que Deus tem para nós depois. Que essa seja, e assim como o apóstolo Paulo coloca esse texto motivando as pessoas que moravam em Corinto, que nós também possamos ser motivados pela palavra de Deus para continuarmos caminhando na fé que Ele deixou para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Te damos graças, Pai, te louvamos, porque o Senhor é um Deus muito bom para nós. Te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor deixa na Tua palavra grandes personagens que viveram para Ti de uma forma diferenciada, que tiveram realmente fé e perseveraram até o fim. Ajuda-nos, Pai, a nós realmente termos uma fé assim. Que nós realmente possamos obedecer a Ti sobre toda e qualquer situação, que possamos permanecer e saber esperar o tempo do Senhor na nossa vida, e que o nome de Jesus, que nós não venhamos a desanimar, a parar no meio do caminho, mas que possamos nos renovar no Senhor dia após dia, caminhar contigo dia após dia, para que o Senhor possa estar nos direcionando, para que o Senhor possa estar nos reanimando, para que possamos continuar essa caminhada, para que depois possamos viver contigo para sempre. Pai amado, nós te damos graça, nós te louvamos, porque nós sabemos que só o Senhor é para poder consegue fazer isso em nós. Nós dependemos totalmente de Ti, para que possamos viver uma vida assim, e que dessa forma, Pai, nós possamos mostrar para as pessoas que há um Deus que cuida de nós, e esse Deus que cuida de nós supre as nossas necessidades e nos reanima em todas as dificuldades e situações que podemos passar. Te damos graça e te louvamos por essa palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém.